Salve, salve, galerinha TJ! Estamos aqui hoje, eu, professor Rodolfo, aqui na Central de Cursos Professor Pimentel, para a gente desvendar quais serão os temas de atualidades da sua prova descrevente. O que eu quero adiantar agora, já de imediato, é que pode ser que do outro lado tenha algum candidato um tanto quanto desesperado, né, para a prova de atualidades. Então pode estar aí um pouco perdido no que realmente vai cair, o que pode ser cobrado, o que a banca pode exigir. Assim como eu tenho certeza que deve ter aí candidatos já bem preparados. Então essa nossa aula dica VUNESP, ela serve para todos os candidatos. Desde o indivíduo mais perdido, mais avulso, aquele que acabou deixando atualidades para o fim, até o indivíduo que já está bem preparado, que vai fixar alguns temas e que vai aí conseguir uma maior segurança para realizar a sua prova. Então eu sempre gosto, em uma aula dica, de começar por uma questão básica aí dos tipos de exercícios que a VUNESP pode cobrar na sua prova do Tribunal de Justiça. Bom, eu sempre falo que a VUNESP tem 3 características básicas em se tratando de exercícios de atualidades. É um exercício muito simples, direto, básico, superficial. Então é aquele exercício que não tem um enredo muito grande, ela cobra ali um tema, algo relacionado, algum aspecto de um tema mais direto, que basta você ter ouvido falar, ter acompanhado os noticiários para acertar. Ou, lógico, ter assistido essa nossa aula aqui. Um segundo tipo de exercício é o exercício que eu chamo de intermediário. É aquele que já tem um enredo maior, as alternativas já são mais extensas, você já precisa ter um domínio daquele assunto, um domínio daquela temática. Então aí eu já tenho uma exigência maior por parte do candidato. Mas ainda não chega a ser aquele exercício mais complexo, que é o terceiro tipo de exercício VUNESP que eu considero, que aí sim já chega já apresenta um contexto, uma contextualização maior, as alternativas já exigem uma análise tanto interpretativa quanto domínio de conteúdos. Então, partindo desse pressuposto, você, candidato aí do outro lado, vai estar preparado para qualquer um desses exercícios. Só para fazer um contraponto, a prova descrevente da capital de dezembro de 2014, ela trouxe um exercício aí tratando do ebola, que várias eram as possibilidades de questionamento sobre o ebola, só que foi um exercício direto. Ele queria saber o local do instituto que fazia os testes de ebola no Brasil. Então, lógico, poderia perguntar aspectos geográficos, onde o ebola estava predominando, quais eram as medidas de combate ao ebola, mas não. Ele tratou-se aí de uma questão simples e direta, e que surpreendeu muitos candidatos. Agora, as outras questões, uma questão sobre o Estado Islâmico, uma sobre o mapa da fome da ONU, e uma outra questão sobre o Banco do BRICS, aí elas já tinham um enredo maior. Por isso que eu reforço, candidato, você, meu aluno, estará seguro para acertar as 4 questões. Eu vi muitos candidatos que acabaram não conseguindo passar para a segunda fase dessa última prova, justamente porque faltou um pontinho, ou 2 ou 3. Então já vamos começar com confiança nessa prova de atualidades e vamos gabaritar. Beleza? Qualquer dúvida, tá aqui o meu e-mail. Não fiquem aí com vergonha de mandar uma dúvida véspera de prova. Tô ligado 24 horas para auxiliar vocês. Então vamos dar play aí na nossa revisão e certamente fecharemos o tema dessa sua prova. Bom, primeiro tema importante, eu já começo apresentando o que de fato é importante entender da execução do brasileiro, do Marco Archer, na Indonésia. Primeiro, a questão da pena de morte, ela sempre foi um tema bastante polêmico e um tema sempre presente em provas de atualidades. O que ressalta a importância de conhecer algumas características dessa aplicação da pena de morte, é que agora a gente teve um brasileiro sendo executado em um outro país. Então, para uma prova de atualidades, é de suma importância que o candidato entenda superficialmente os motivos que levaram à execução desse brasileiro, por que essa execução aconteceu nesse país e qual que é o contraponto diplomático de governos
do governo da Indonésia e do governo brasileiro para tentar equiparar essa solução. Então, não basta simplesmente porque isso a maior parte da população brasileira já domina. Sabe que um brasileiro foi executado, sabe que tem um outro brasileiro, o Rodrigo Goulart, que será executado nos próximos dias. Mas, obviamente, que vocês precisam conhecer as especificidades da aplicação da pena de morte. Por quê? É aí que o examinador vai pegar você. É aí que ele vai tentar filtrar se você realmente está ligado no tema ou se você simplesmente domina algo superficial sobre. Então não basta saber da execução do brasileiro. Por isso que nós vamos entrar nessas características específicas. Então o tema sempre esteve em alta, mas por conta da execução de um brasileiro e de ter outro brasileiro na fila de execução, esse tema ele acabou renascendo, ressurgindo das cinzas. O que é importante para a gente entender agora? Depois da execução do brasileiro, foram divulgados dados relacionados à aplicação da pena de morte no mundo. Então, em um caráter internacional. Se a gente analisar os dados da Anistia Internacional, o que é possível afirmar? Que existe um movimento pela extinção da pena de morte. Então, ao longo da história, no desenvolvimento da história da humanidade, os países estão deixando de aplicar a pena de morte. Isso daqui, ó, essa palavrinha aqui, ó, ela é de suma importância para a gente entender um movimento recente pelo fim da pena de morte. Mas isso, e aí pode ser um peguinha, não quer dizer que ela já foi extinta de maneira geral. A gente ainda encontra a aplicação da pena de morte em alguns países. No caso, segundo a Anistia Internacional, 58 países ainda mantêm a pena de morte como aplicação para crimes comuns. Por que é importante saber essa específica palavra, comum, crime comum? Porque nós vamos ver que para crime de guerra, e você pode ser surpreendido, na verdade você não vai ser porque você está comigo, crime de guerra aplica-se a pena de morte no Brasil. Você sabia disso? Então o Código Penal Militar, ele garante a aplicação da pena de morte, nós vamos falar já já, no Brasil, em caso de crime de guerra. Então ainda existe a pena de morte em 58 países, se a gente pensar no contexto global, para crimes comuns. Outros, aqui a Anistia Internacional traz o número de 35 países, eles aplicam a pena de morte. Porém, já há 10 anos ou mais, eles não executam ninguém. Então ela não tem sido utilizada. Então, de novo, o cenário é de extinção. Provavelmente, quando eu gravar essa mesma aula de atualidades daqui uns 10, 15 ou 20 anos, se eu ainda estiver vivo, lógico que eu vou estar, que hoje eu estou com 19 anos, a gente vai perceber que a pena de morte talvez tenha sido extinta. Mas hoje ela ainda não foi extinta, ela ainda existe, porém esse movimento de extinção da pena de morte, ele é constante. Bom, só para ter uma ideia de um quadro, um contexto mais específico dos países. Países que ainda aplicam a pena de morte. Então destaque aqui para os Estados Unidos, destaque para o Japão, destaque para a Índia, destaque para a Nigéria. Então esses são países que aplicam a pena de morte. Cada um desses países utilizam-se da pena de morte para crimes específicos, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Então existem diferentes motivações. Não quer dizer que a pena de morte aplicada nos Estados Unidos, ela é idêntica da aplicada no Japão. Então existem diferenças. Países que já extinguiram a pena de morte. Então coloca aí com destaque: França, nossa vizinha aqui, Argentina, Bolívia, Finlândia. Então, esses são os países que recentemente deixaram de aplicar a pena de morte para crimes comuns. Qual é a tendência, professor? A tendência é que essa lista de países que extinguiram aumente, então novos países devam extinguir a pena de morte e que essa lista diminua. Então, se analisadas as variáveis apresentadas pela Anistia Internacional, essa é uma tendência.
menos países aplicando a pena de morte nos próximos anos. Bom, só para se ter uma ideia de dados aí numéricos, né? O que a gente tem dos últimos levantamentos sobre a aplicação da pena de morte? O levantamento fechado refere-se ao ano de 2013. Ah, mas professor, a minha prova TJ cobra a partir do segundo semestre de 2014. Mas nós estamos falando de um dado. Isso daqui não é uma notícia referente a 2013. Esse é um dado que oferece base para uma provável pergunta relacionada à pena de morte. Então não caia nessa de que, ai meu Deus, é 2013, para que eu vou estudar? Esse cara tá louco. Porque você não será surpreendido na hora da sua prova. Então, em 2013, segundo ainda a Anistia Internacional, 778 execuções aconteceram em 22 países diferentes. Atenção aqui, a China, por se tratar de um dado sigiloso, considerado um segredo de Estado, eles não divulgam o número de indivíduos executados. Então, se a gente considerasse a China nesse levantamento de dados, provavelmente o número seria muito maior. Aponta-se aí, a estimativa é que a China tem executado muito mais indivíduos do que todos os outros países juntos. Mas, por se tratar de um país ainda fechado, entre aspas, politicamente, no que tange ao comando do Xi Jinping, o Partido Comunista Chinês, esses dados ainda eles não são extrapolados para o resto do mundo, certo? Então existe um levantamento de dados aí que aponta para um número de aproximadamente 4.000 execuções no ano de 2013. Outro dado importante aqui é com relação a quando aplica-se a pena de morte na China. E aí eu faço um convite para você, lembrando que recentemente, né, dia 15 de março, o Brasil viveu uma série de manifestações em 19 capitais, mais o Distrito Federal, onde a população luta, anseia pelo fim da corrupção, por uma reforma política, melhores condições de vida e aspectos gerais, né? Principalmente por causa da Operação Lava Jato. Lá na China, a pena de morte aplica-se principalmente para causas de fraude fiscal, corrupção. Então aplica-se a pena de morte em caso de corrupção. Provavelmente, se fosse transferida para o Brasil essa legislação chinesa, a gente teria hoje um contingente político bem mais reduzido em se tratando de Brasil. Mas vamos continuar falando da China, depois vocês pensam aí nessa particularidade se comparado Brasil e China. E também para o tráfico de drogas. Tá aí uma temática importante. Por quê? Grande parte dos países que adotam a pena de morte relacionada ao tráfico de drogas, eles justificam essa aplicação relacionada à importância de combater o tráfico e combater de maneira rígida. Então seria uma forma de combate, de controle social e que, certamente, um indivíduo, sabendo da aplicação de uma pena de morte, no caso de ser enquadrado como traficante, provavelmente o combate seja mais eficiente. Essa não é a minha justificativa. Essa é a justificativa de países onde aplica-se a pena de morte, no caso aí do tráfico de drogas, beleza? Bom, só para vocês entenderem, né? Existem diferentes motivações para que os indivíduos sofram e sejam executados. Isso a gente está pensando de maneira geral, não estou falando especificamente ainda de um país. Então, existem diferentes contextos, inclusive histórico e cultural, que remete a determinada aplicação da pena de morte. Então aí, vamos citar alguns: homicídios, espionagem, falsa profecia, estupro, adultério, homossexualidade. Eu gostaria de levantar esse tema porque recentemente a Índia, por exemplo, foi um país que retrocedeu no tempo, aplicando a pena de morte em casos de constatação de uma relação homossexual. Então, enquanto o mundo caminha para a igualdade de direitos, a gente assiste aí em outras partes do nosso globo situações extremamente preconceituosas e amparadas pela lei.
no caso, inclusive, com a aplicação da pena de morte. Então é, lógico, um tema para ser problematizado, para ser debatido e para ser analisado. Outros tipos de motivações: corrupção, tráfico de drogas, não seguir a religião oficial ou desrespeitar algum padrão de comportamento ou cultural. Nessa segunda parte aqui da questão religiosa, do padrão cultural e comportamental, eu levanto para vocês a importância de entender regiões não democráticas. Então, áreas ainda onde a influência religiosa é maior e a democracia não garante uma participação pela maioria, não garante uma liberdade de expressão, uma liberdade propriamente dita de pensamento e uma liberdade religiosa. Aí sim existem a possibilidade de uma aplicação da pena de morte. Bom, também existe uma variação com relação ao método de execução, né? Então, como os indivíduos são executados. Importante aqui que essa padronização, né, do método, da aplicação do método, ela está relacionada principalmente a aspectos culturais. Inclusive choca a partir do momento que a gente começa a analisar. Por exemplo, na lei islâmica, onde o marido ou a mulher que trai, eles são executados por apedrejamento. Então entra um certo grau de brutalidade e a gente pensa em um valor cultural proposto por uma lei islâmica, né, o islamismo, os muçulmanos, e que a morte se dá por meio do apedrejamento. Então, obviamente que pra gente aqui no mundo ocidental acaba chocando muito uma informação desta. E se tiver na sua prova algo relacionado a isso, poucos conhecem e vai falar: meu, isso não existe, isso é coisa lá da Idade Média, isso ainda não já acabou, isso não tem. Mas não, ainda existe essa aplicação. Países asiáticos, principalmente o fuzilamento, que é a maneira como o brasileiro foi executado e como o próximo brasileiro também deve ser executado. Se a gente pensar aí nos Estados Unidos, próximos da gente, né, que a gente sempre, inclusive, ouve falar desde criança sobre a cadeira elétrica e a injeção letal, são procedimentos mais utilizados. No caso aí, não existe uma regra, né? Isso daí é mais atendendo a um padrão cultural, ao que é proposto dentro do próprio país. Bom, vamos agora para o Brasil. No Brasil, como eu falei, para crimes comuns, a gente não tem a aplicação da pena de morte. Então, isso daí não faz parte da legislação brasileira. Porém, assim como em outros países, existe sim a aplicação da pena de morte para crimes de guerra. E essa é uma informação que a maior parte das pessoas desconhece. Por quê? Porque faz parte do Código Penal Militar e nós, leigos, né? Eu, leigo, totalmente leigo com relação a essa jurisdição específica, a gente acaba muito distante dessa realidade. Mas é importante saber que, relacionando-se a crime de guerras, e agora nós vamos falar qual tipo de crime, a execução, a aplicação da pena de morte está garantida. Bom, quando foi extinta a aplicação da pena de morte para crimes comuns? Aí com a Constituição de 1988, chamada... Grava isso, pessoal, porque se vier na prova, pode ser um peguinho, você pode se confundir. Essa Constituição é chamada de Constituição Cidadã. Por quê? Porque ela acabou trazendo para a população vários direitos. Então, a Constituição Cidadã é a Constituição vigente, né? Para não esquecer que a Constituição de 1988 marca aí que é o ano que eu, professor Rodolfo, nasceu. Então, agora vocês sabem que eu não tenho 19 anos. Agora faz a conta aí, porque matemática também não é o meu forte, eu não posso ficar revelando isso para vocês assim tão fácil, certo? Bom, continuando, vamos para o que é sério. Continuando aqui, para crimes de guerra, ela prevê, isso está escrito, né? Está registrado, está legítimo no Código Penal Militar. E como acontece? Bom, traição, se o indivíduo pega nas armas contra o próprio país. Covardia, se ele foge da presença de um inimigo. E desobediência militar ou incitar essa desobediência. Então esses aqui são os casos onde aplica-se a pena de morte em se tratando de Brasil, certo? Lembre-se sempre da questão
crimes de guerra, certo? Isso é o mais importante para a gente agora. Bom, como que procede, né? Primeiro, o presidente, no caso, se fosse hoje, a presidente do país, ela deve aprovar essa execução e a execução acontece por meio do fuzilamento, assim como aconteceu na Indonésia com o brasileiro, certo? Então, existe uma aprovação do presidente da República e ela acontece por meio do fuzilamento. Bom, dado esse panorama, esse contexto, né, essa análise mais geral, a gente parte para o caso do brasileiro, o caso do Marco Archer. Então, o que chama a atenção? Agora a gente entra para aspectos específicos da execução do brasileiro. Primeiro, a condenação dele se deu por tráfico de drogas. E ele sabia que no país onde ele estava ingressando com drogas, na Indonésia, no caso, ele sabia que existia a aplicação da pena de morte para o caso de tráfico. Então ele foi ciente dessa provável, né, se ele fosse apreendido, no caso ele foi, execução, certo? Então, tráfico de drogas, ele foi executado por conta de ter entrado com cerca de 13 quilos de cocaína na sua asa delta. Ele foi executado em janeiro deste ano, janeiro de 2015, e tinha exatamente 53 anos. O que é importante pensar aqui? Primeiro, grande parte da população saiu em defesa do Marco Archer. Então, tanto que existiram pedidos de clemência do governo, da própria Anistia Internacional, do próprio Papa, né, o Papa Francisco, mas não, o governo da Indonésia não acatou nenhum pedido de clemência e acabou executando. Por outro lado, muitos indivíduos eram contrários à prática dele e acreditavam que ele deveria sim ser executado. Então isso dividiu um pouco tanto a opinião pública, tanto a opinião de especialistas, quanto a opinião dos próprios civis, né? Então, sim, ele deve ser executado, não. É importante saber que esse debate da pena de morte ele é sempre muito polêmico. E o caso do brasileiro levantou essa polemicidade aí em torno de executar ou não. Bom, ele tinha sido preso no ano de 2003 com cerca de 13 quilos de cocaína, certo? Sabendo, como eu disse, da Constituição da Indonésia que aplicaria a pena de morte. O pedido de clemência, importante saber aí quem tentou esse pedido de clemência. Lula, o ex-presidente, o Barbudinho, Dilma, a atual presidente do país, a Anistia Internacional, inclusive a responsável por levantar dados com relação à execução, né, a pena de morte, e até o Papa Francisco. Todos esses pedidos foram em vão. Um dado importante, a maior parte da população da Indonésia defende a aplicação da pena de morte no caso do crime pelo qual o brasileiro foi enquadrado, que é o, não esqueceu, né? Tráfico de drogas. Então a maior parte defende essa aplicação da pena de morte no caso do tráfico de drogas. E ele era um traficante muito antes, então o brasileiro Marco Archer era um traficante muito antes de viajar para a Indonésia. Ele teve o contato com o tráfico levando cocaína de Medellín para o Rio de Janeiro. Então ele já tinha um histórico. Durante entrevistas concedidas no período que ele ficou preso, ele chegou até fazer brincadeiras e falas de mau gosto, né? Por exemplo, gabando-se de não ter servido ao exército ou de não pagar imposto de renda. Então, brasileiro, você que está sendo sugado com tanta tarifação, com tudo muito caro, e de repente houve um cara que foi preso por tráfico de drogas, apontando, fazendo falas muito, eu diria assim, muito fora do padrão, fora do aceitável, aí você desenvolve a sua própria opinião sobre a execução ou não dele. Chegou até a brincar, né? Minha mãe me pediu para votar no Fernando Collor. Então isso no período aí da eleição do Collor. Bom, o que se sabe que a cocaína, se ele tivesse conseguido entrar na Indonésia, a cocaína que estava com ele, cerca de 13 quilos, ela teria um valor gigantesco. Por que um valor gigantesco? Justamente por conta da dificuldade de ingressar com drogas na Indonésia, certo? Então, se ele conseguisse entrar, provavelmente ele teria ganhado uma grana com isso.
Aí sobre os momentos finais, são sempre o indivíduo que vai ser executado, ele acaba tendo algumas regalias, né? Do tipo, ele pôde usar o celular e acessar a internet. E dizem ainda que ele tomou, para quem gosta aí, pediu uma garrafa de uísque e acabou consumindo essa garrafa, além do pote de doce de leite que a tia dele levou para ele, que a tia dele foi quem acompanhou todo o procedimento. Professor, vai cair uma pergunta sobre qual era o uísque? Lógico que não, mas é importante você saber dessa série de regalias que eles têm. Ele pode escolher ser executado de pé, ajoelhado ou sentado, ele preferiu de pé. Ele pôde escolher se queria estar vendado quando os capatazes, né, os indivíduos que o levaram para o local da execução estavam levando ele. Se ele queria estar vendado, ele preferiu estar vendado. Então aí são algumas regalias desse procedimento. Na altura do coração dele, aqui na posição do coração, um médico faz um X, né, uma cruz, para facilitar a mira do atirador. Vários são os atiradores dispostos para que ele não saiba de onde parta a bala. Então existem aí alguns procedimentos básicos. Bom, o outro caso é do brasileiro Rodrigo Goulart. Esse sim tá aguardando, tá aqui ó, o Rodrigão tá aguardando a execução. Assim como o Marco, ele foi preso em 2004, também tentando entrar com cocaína. Em 2005 saiu a condenação dele. Era para ele ter sido executado em fevereiro de 2015. Porém, um trâmite aí logístico impossibilitou essa execução. O que a família dele queria, e é importante saber isso. A família dele tentou, né? Tentou porque já foi, já não dá mais. O governo já sentenciou, o governo da Indonésia já sentenciou como aplicação da pena de morte. Tentou provar que ele, por meio de laudos médicos, que ele tinha aí esquizofrenia, então um problema psiquiátrico que, segundo a lei do país, garantiria que ele não fosse executado. Não aconteceu, muito por conta de que o governo pretende combater de maneira rígida a questão do tráfico de drogas. Então eles não conseguiram esse laudo, não conseguiram transferi-lo para um hospital psiquiátrico e a morte dele deve acontecer nos próximos dias. Então, nos próximos dias assistiremos aí, pode ser que caia algo relacionado, acompanhe aí os próximos noticiários sobre a morte do Rodrigo Goulart. Então seria o segundo brasileiro executado na Indonésia agora no ano de 2015. Só para vocês terem uma ideia, o presidente da Indonésia, o Joko Widodo, ele, quando foi eleito, se elegeu muito por conta desse rigor que ele prometeu ao combater os traficantes. Então, se ele levantou essa bandeira, não tinha por que ele aceitar esses pedidos de clemência, e isso resume bem a situação dos dois brasileiros executados. Para se ter uma ideia, deixa eu voltar aqui que eu errei, opa, aí, o que acontece hoje? O atraso da execução do brasileiro acabou beneficiando outros prisioneiros. Por exemplo, quando o Marco Archer foi executado, outros 4 indivíduos também foram executados. Então, esse atraso é um atraso na logística que garantiu um tempo de vida extra. A gente não sabe aí quando, mas sabe-se que nos próximos dias virá aí a notícia da execução do brasileiro. Galerinha, até agora, falamos de um tema recente, contextualizando, estica o esqueleto, toma uma água, volta comigo pra gente terminar aí, dar continuidade aos prováveis temas da sua prova do TJ, beleza? Rapidinho, vem comigo, vamos gabaritar atualidades.